Fala pessoal, Chico aqui. Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como fazer uma rosca M5 usando o mini torno e também auxiliado pelo DRO. Olha aqui, ó, rosca M5, ficou chique e o DRO instalado aqui. Interessou? Vem que eu te mostro. Muito bem, então nós vamos utilizar este tarugo aqui, né, para fazer o parafuso, né, ou fazer a rosca nessa ponta, melhor dizendo, né? Então, é um tarugo de aço. Não sei exatamente qual aço é, mas isso aqui era usado em impressoras e tal. Vamos também utilizar aqui, em termos de ferramenta, o nosso bit, que está afiado aqui em 10 graus, né? 10, 10, 10, todas as superfícies aqui com 10 graus. Então tem no card aí a afiação desse bit, tá? Quiser dar uma olhada, vejam aí, tem a mesa de afiação, inclusive, também no canal. Então nós vamos usar esse cara aqui para fazer o desbaste, preparar a região aqui onde vai receber a rosca, os fios de rosca, né? Vou usar o meu bedame, tá? Que é para dar um acabamento no parafuso, né? Na rosca, pelo menos. Então vamos melhorar a entrada do parafuso, ali, a entrada da rosca, para poder acertar, ter um menor esforço da ferramenta quando entrar na peça, tá? Vou usar também esse bit aqui que eu fiz, normalmente eu uso para fazer canal, né? Mas eu vou utilizar ele para fazer acabamento no final da rosca, mais próximo da cabeça do parafuso. E por fim, o principal é o bit para rosca, né? A 60 graus. Tá, esse ângulo aqui então é 60 graus, tá bem afiado, né? Afiei na mesa também lá de afiação. Então esse cara aqui que vai ser o responsável por abrir a rosca no tarugo ali. Nossa hastezinha para fazer alinhamento da ferramenta. E um cara novo aqui na história, que é o escantilhão. Escantilhão é essa peça aqui, onde eu tenho vários ângulos de 60 graus, no caso um escantilhão para fazer rosca de 60 graus, então aqui tem 60 graus, aqui também 60 graus, aqui também, né, bem pequenininho, e esse ângulo aqui também 60 graus. Então isso ajuda na hora de fazer o alinhamento da ferramenta. Vejam só, eu vou alinhar a ferramenta em relação à peça, porque essa parte superior aqui, ela está funcionando como se fosse um esquadro, né? Então a relação dessa reta com o eixo central aqui desse chanfro está alinhado 90 graus. Então é uma maneira de eu alinhar a ferramenta para ela não ficar torta lá. Vou mostrar como é que faz isso, tá? Então esse é um escantilhão. Geralmente é uma peça de metal, mas eu não tinha aqui, e para comprar na internet o frete ficava mais caro que se eu comprasse duas dessas, né? Então eu acabei resolvendo fazer essa aqui na impressora 3D, para poder usar aqui e fazer um ajuste aproximado aí do ângulo da ferramenta, né, em relação à peça que vai ser usinada a rosca, beleza? Então vou deixar esse cara aqui também, e vou usar também porquinha M5, porque nós vamos abrir uma rosca M5 lá, com passo 0,8, tá? Lembrando que o passo já está configurado lá no torno, e nós fizemos essa configuração num vídeo anterior aí, dá uma olhada no card também, que ele está disponível no canal, na playlist Mini Tornos, beleza? Então aproveita o embalo aí, deixa um like aí que ajuda bastante, e se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? Então relembrando, né, pessoal, aqui eu preciso ajustar o passo da rosca, está definido então num passo de 0,8, onde eu vou usar engrenagens 40 e 50 e 40 e 60, né? Então em A40, 50, 40, 60. E é justamente essa configuração que foi deixado aqui no torno, tem vídeo aí a respeito disso, né? Configurando o torno preparando, na verdade, para fazer rosca. Então eu tenho aqui a engrenagem 40, a engrenagem 50, a engrenagem 40, a engrenagem 60, que é exatamente essa configuração aqui de duas, digamos assim, colunas de engrenagem para resultar no passo 0,8, porque lembrando então que essa engrenagem aqui é a engrenagem do fuso, né?
Então nós vamos usar essa tabela aí de diâmetros de barra para roscar. E lembrando que a gente vai trabalhar aqui com a rosca M5, né? Tá aqui, M5, passo 0,8. Então o diâmetro da peça tem que ficar entre 4,91 e 4,83, né? Então o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo. Vamos deixar com 4,90 para ficar, se houver algum problema, né, a chance de dar errado é menor. Então, lembrando aqui, de novo, rosca M5, passo 0,8, o passo já está ajustado lá no torno. Vamos então preparar o parafuso, né, o corpo do parafuso, ou pelo menos a parte que vai receber a rosca, vamos deixar com um diâmetro de 4,91. Muito bem, uma vez que nós já chegamos no diâmetro que era necessário, baseado na tabela, né, de 4,93, diâmetro máximo, eu vou fazer um ajuste aqui na ponta, né, um desbaste aqui na ponta, em ângulo, para facilitar, na verdade, a entrada da ferramenta na ocasião em que a gente está fazendo a rosca, né? Então isso ajuda aí também nessa operação. Então eu vou chegar com o bedame mesmo e fazer um desbastezinho aqui em ângulo. Não tem nada teórico, é só algo... Vejo que nós deixamos um pequeno ângulo aqui e isso faz com que a ferramenta entre mais fácil na peça aí, né? Então agora nós vamos ajustar aqui a ferramenta. Eu estou usando um bit aqui afiado a 60 graus, que é justamente o ângulo necessário para a confecção da rosca. Vou usar essa peça aqui que é chamada de escantilhão. Normalmente isso aqui é de aço, né, de material metálico. Eu acabei fazendo essa daqui na minha impressora 3D, então é um material plástico, né? E a ideia é que ela funciona como se fosse um esquadro para alinhar o vértice aqui da rosca com a superfície da peça, né? O vértice da ferramenta, melhor dizendo, com a superfície da peça. Então significa que a reta que passa pelo vértice aqui dessa ranhura está a 90 graus dessa superfície aqui. Então ele é colocado, eu queria só mostrar para vocês como que funciona, né? Por isso que eu acabei imprimindo aqui na minha impressora mesmo. Então a ideia é que ele esteja alinhado aqui em cima, né, com a superfície da peça. Tá aqui. E agora eu vou ajustar, tá solto a ferramenta aqui, né, o castelo está solto. Eu vou fazer o alinhamento agora, aproximando aí a ferramenta e ajustando o ângulo aqui certinho. Então veja que eu posso fazer esse ajuste aqui, ó. Nesse ponto a ferramenta já está alinhada, então só trava o castelo aqui em cima, tá? Então vamos lá agora. Vou zerar aqui o DRO. Lembrando que esse DRO, né, não ficou bacana porque ele tem uma resolução de 0.1. Veja que tem uma casa decimal apenas. E eu preciso, na verdade, que esse DRO aqui tenha a resolução de 0,01, ou seja, 2 casas decimais. Então eu vou fazer a substituição dele aqui em breve. Então para fazer rosca, não gostei muito do resultado não, tá? Então só uma dica aí para quem quiser fazer isso, fazer essa adaptação aqui, né, no seu mini torno. Veja num vídeo anterior aí que está no card, onde a gente confeccionou essa adaptação aí. Vou acionar a alavanca aqui atrás, pro fuso, né?
Lembrando que o passo já está ajustado para 0,8. Tem um vídeo aí também mostrando esse alinhamento, vocês dão uma olhada aí. Então, só para conferir. Veja que está deslocando já automaticamente o carro, tá? Nós vamos fazer a aproximação da ferramenta. Eu vou passar uma tinta aqui, só para dar uma corzinha diferente para a gente poder acompanhar. Beleza. Vamos lá fazer a aproximação. Preciso zerar aí a ferramenta, né? Então veja que ela está praticamente zerada. Zerei aqui no DRO, né? Vou voltar um pouquinho para garantir que ela não vai tocar na peça. E vamos fazer a primeira passada então, voltando aqui o DRO na posição 0. Provavelmente ela não vai tocar a peça. E aí a gente vai ajustando agora as diferenças aí de distância. Veja, ela não tocou a peça. Ok. Podemos retornar aqui, voltar o carro e começar o processo agora. Vou avançar aqui. 0,0, onde ela estava, vou para 0,1. Ela não tocou a peça, ela vai tocar aqui em 0,1. Pronto. Eu vejo que ainda ela não tocou. Eu encerro aqui, zero o DRO, volto para cá e retorno o carro. E vou fazendo esse processo agora até que ela chegue na medida que eu quero. Vamos usar aqui a porquinha M5 para fazer a conferência aí da rosca, tá? Então vamos lá, voltar no 0,1, no 0, né? Aliás, vamos avançar aqui, não tá aparecendo, mas eu vou avançar 0,05, só para a gente ver como é que agora ela tocou a peça levemente. Então aqui já é a posição 0 novamente, retorno e volto o carro lá na posição. E repito esse processo agora até terminar a rosca. Uma observação, né, pessoal? Vejam que está 0,0 ainda, mas no anel graduado eu desloquei mais ou menos 0,05. Então é um deslocamento razoável para não ter um avanço muito severo aí, né? E com isso eu posso danificar a parede aí da rosca aqui, né? Então por isso que vocês não estão vendo mudar aqui esse valor, tá? A porca quase entrou, então nós estamos chegando próximo já da medida, né?
Aí, praticamente feito, pessoal. A entrada ali que deu uma mancadinha. Ó, sem folga. Ó, sem folga. Acho que ficou legal, hein? Tá relativamente justa. Então aqui já é um bom ponto para parar, né? Então, olha aí. Ficou bacana. Vejam aí, ó. Tá vendo? Legal. Então, vamos dar um zoom aí para ver. Então, olha aí, ó. A porca não tem folga, tá? Legal. Então, ficou aí, ó, perfil de rosca bem bacana aí. Ficou legal. Na primeira tentativa aí, né? Ó, ficou jóia. Então, agora passar uma lima só para dar uma acertadinha em alguns pontos aí. E fica bacana. Vamos dar um outro zoom aí no parafuso, só pra gente ver. Então vamos dar um zoom aí. Então tá aí, ó. Ficou muito legal. Não tem folga. Folga zero aí, né? A não ser a necessária para a porca deslizar aí. Ficou muito legal. Então essa é a técnica usada aí para fazer roscas usando o DRO, que ajuda bastante, embora ele não tenha apresentado aí a resolução que a gente precisava para ter uma facilidade maior aí, né? Então, pessoal, vale a pena aqui algumas considerações, né? A primeira é que a ferramenta, né, que vai produzir o perfil da rosca, ela esteja muito bem afiada, né? Então vocês viram aqui que ele tem esse ângulo de 60 graus aqui e a gente usou o escantilhão, né, para fazer esse alinhamento da ferramenta. Então a ferramenta bem afiada, alinhada, já é um bom começo, né? Então tá aqui, nós fizemos a rosca aqui no parafuso, né, no eixo, e a porca está deslizando muito bem, sem folgas, né? Isso que é importante. Significa que nós acertamos aí a profundidade do vale da rosca, né, de modo que ela ficasse muito boa. O ponto mais importante desse vídeo é justamente o uso do DRO. Então a ideia é que o DRO pudesse facilitar, né, ou possa facilitar essas operações aí de confecção de rosca e tudo mais. Porém, como eu já disse no meio do vídeo, o que eu não gostei é da resolução do DRO. Eu acabei usando um paquímetro que tinha uma resolução de 0.1. E o ideal aqui para essa nossa função, né, essa nossa finalidade, é, na verdade, um paquímetro que tem a resolução de 0.01. Tá? Então, com isso, eu tenho duas casas decimais que me permite avaliar com maior precisão o deslocamento da ferramenta contra a peça. Então, em muitas ocasiões ali, você pode reparar no vídeo que praticamente o DRO não saía do zero. E mesmo assim, eu havia feito um avanço da ferramenta. Então um avanço, por exemplo, de 0,05, né? E aí os 5 da última casa não aparece no DRO. Mas é possível perceber porque você está girando aqui o manípulo e você está percebendo que tem um deslocamento, embora esse deslocamento não apareça no DRO. Então isso eu quero deixar bem frisado, que é um aspecto do DRO que eu não gostei. Então futuramente eu vou trocar esse paquímetro por um que tenha resolução de 0,01. Então nesse vídeo, pessoal, a ideia era mostrar como fazer uma rosca, no caso M5, usando o DRO. Lembrando que se você for praticar a confecção de uma rosca, você pode optar por fazer um parafuso maior, um M8, um M10. Isso facilita a questão de manipulação aqui
das várias partes do torno, né? Dos manípulos no avanço e a inserção da ferramenta, a contrapeça, né? Agora o M5 é um parafuso pequeno, então qualquer vacilo ali você vai errar, tá? Então a recomendação é que você possa usar um parafuso maior, né, com diâmetro maior, para facilitar aí o desenvolvimento da sua prática na confecção da rosca. Então veja, pessoal, que inclusive eu não falei nada sobre a parte teórica desse processo, né? A ideia é justamente que, como amador que sou, né, mostrar para vocês na prática como se fazer. É claro que eu incentivo e é necessário o estudo, então eu recomendo que vocês também procurem uma literatura a respeito desse processo de elaboração de roscas, porque estudar é sempre importante. A ideia era só demonstrar como eu fiz aqui essa rosca e não tratei de assuntos teóricos a respeito dessas estruturas aí de parafusos e porcas e tudo mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e deixem um like aí pra gente, porque sem dúvida o like ainda continua ajudando muito aqui no canal. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo aqui com a gente. E até um próximo vídeo. Valeu, tchau!